E estamos hoje fazendo mais uma entrevista aqui no nosso canal, na comunidade criativa MarHub, hoje com Isa, e a gente vai falar, primeira vez aqui no canal também, um tema super especial, que são as histórias em quadrinhos. Tenho certeza que você lembra das histórias em quadrinhos da sua infância, aí, recheadas aí de Turma da Mônica e muito mais. Estão no seu, né, no seu imaginário aí infantil. E a gente vai trocar uma ideia aqui super legal. Isa, muito obrigada por estar aqui com a gente, de ter aceito o nosso convite. É um prazer e é uma honra. Eu estou super curiosa porque a gente vai conversar aqui de histórias em quadrinhos. Bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, estar aqui participando. É sempre uma alegria participar, eh, dessas entrevistas, das lives, é muito bacana movimentar um pouco o universo, né, dos quadrinhos, papear sobre isso, enfim. E vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre, assim, você. Qual é a sua formação? Fala, assim, um pouquinho, introduzir um pouquinho você e depois eu quero saber como é que entrou, né, a história em quadrinho na sua vida. Mas quem é Isa? Olha, eu sou Isa, natural de Contagem, uma cidade aqui de Minas Gerais, 30 quilômetros de Belo Horizonte, na grande região metropolitana. Eu me formei em administração pública e depois eu fiz pós em comunicação, antes de comunicação eu fiz pós em linguística, depois eu fiz comunicação, e aí eu fiz, o mestrado em estudos de linguagens no Cefet, Uhum. depois eu fiz a pós em gestão cultural pelo Senac, Que foi onde a gente se e agora conheceu, né? é exatamente onde a gente se conheceu. É. E agora eu acabei de doutorar, né? Eu defendi meu doutorado agora em agosto, em estudos de linguagem, né, na grande área das letras, Uhum. com a pesquisa dentro do campo de edição, linguagem e tecnologia. E especificamente a minha pesquisa foi sobre processos editoriais de histórias em quadrinhos, focado na figura do editor. Então, toda a minha trajetória vem sendo pautada, né, nos estudos acadêmicos, na pesquisa, né. Aham. Paralelo a isso, eu sempre tive uma atuação militante cultural na minha cidade. Eu sou poeta, escritora, resenhista, conselheira, participo de conselhos, já participei do conselho da cidade de cultura e do conselho de patrimônio. Aham. Eu atuo na área de patrimônio cultural, né, a minha função como servidora pública é na área de patrimônio cultural do estado, e então eu sou uma pessoa bem atuante, bem dentro da medida do possível, das minhas possibilidades como mãe, esposa, filha única, Sim, um pouquinho e de mãe de tudo, né? pets, Aham. então é uma loucura administrar tudo isso, né, e não acho que não por acaso eu fiz administração para isso, para gerenciar esse monte de coisa. Mas, então eu assim, e a minha vida toda sempre permeada por leitura, por livros, por arte. Eu fiz música, fiz pintura, fiz desenho, e um pouco de tudo, né. Eu sempre já apresentei espetáculos de saraus de poesia e música, já participei de um grupo aqui em Contagem, então sempre fui norteada por esse caminho. E já fui premiada também em prêmios literários, né, primeiro lugar no prêmio internacional, um concurso lá de Campinas, Aham. São Paulo, e outros prêmios também locais, menções honrosas. Publiquei meu primeiro livro de poesia em 2019 pela Crivo Editorial, que é o Intermitências, que está aqui, pegar ele aqui, esqueci de pegar ele em mão, Ai, que é esse legal. livro, Intermitências. É o meu primeiro livro, que é um compilado dos meus 20 anos, meus 18, 20 anos de carreira de produção poética. E
E aí, paralelo, né, por exemplo, meu mestrado eu fiz na área de poesia, estudei a poesia digital, as releituras das poesias concretas em meio digital, e no doutorado eu me adentrei nas histórias em quadrinho, tentando aliar o meu desejo de pesquisar algo de poesia dentro dos quadrinhos. Eu queria pegar algo da poesia e da arte, né? Entendi. E aí, eu comecei a retomar, tipo assim, da minha infância como leitora de quadrinho para a vida acadêmica, eu tive um hiato, né? Então, fiquei muito tempo sem ler quadrinhos. Então, eu retomei a leitura em quadrinhos em 2016, 2015, 2016, Aham. muito em função do meu esposo, porque ele é colecionador de Ah, legal. revistas em quadrinhos. E aí eu acompanhando e ajudando ele na parte de procurar materiais mais raros, via Aham. parte mais tecnológica, pesquisa, e é uma coisa que eu tenho mais facilidade de fazer pesquisa, rastrear, achar, aí onde achar e tal. Aí, leilões de quadrinho também foi uma porta de entrada para eu tentar achar esses quadrinhos. E aí, é igual leilão de arte, aí eu fui me envolvendo de tal forma, quando eu vi eu já estava lá no meio, porque meu marido foi 17 anos, ele trabalhou com banca de revista, ele era dono de banca de Ah, jornal, então entendi. revista em quadrinho, historinha, era um universo comum para ele. Mas então só Então para aí eu confirmar, Isa, desculpa te interromper, você teve uma aproximação com os quadrinhos quando você era criança, né, e ali uhum. você devia, ter o acesso a quem? A Turma da Mônica, a a coisas assim, ou tem algum especial, a Tintim, alguma coisa, né, internacional, ou tem algum que te chamou a atenção na época, que ficou aí guardado? Olha, foi o que o meu acesso foi Turma da Mônica, que eu lia muito, escritórios, né, de dentista, de Aham. fonoaudióloga, que eu fazia tratamento fonoaudióloga, passava horas lendo. Minha mãe, a gente ia muito em banca de revista, porque naquela época a gente fazia fascículos de enciclopédia, comprava jornal. Ah, é verdade. E aí no acesso à banca eu via Almanacão, eu via as revistinhas, eu pedia para comprar algumas, assim, aí tinha Disney, que eu gostava muito de Zé Carioca, do Mickey, Pato Ah, legal. Donald, principalmente o que tinha personagens, de bichinhos, né, eu gostava mais. E E aí, em Turma da Mônica. 2016, você retomou ao gosto pelos HQs, muito pelo seu marido, que era dono de banca e já tinha uma apreciação e colecionava HQs importantes, né, valiosos, de repente raros, né? Isso. Aí quando eu fui adentrando nesse Aham, universo do colecionismo, sim. eu fui vendo que ali tinha pessoas adultas lendo ainda quadrinhos, e aí eu fui descobrindo outros quadrinhos que não eram só do universo infantil. Sim, sim. E aí eu comecei a enveredar e não sei, aí eu fui no FIC, O FIC é o quê? é é o Festival Internacional de Quadrinhos, Ah, legal. que reúne quadrinistas independentes. É como se fosse uma feira do livro, mas é só de quadrinhos. Aqui no Brasil. E em Belo Horizonte. O Ah, FIC ele legal. acontece em Belo Horizonte já há 11 anos, já esse ano foi a 11ª edição. E aí, com contato com os autores, né, com os quadrinistas que desenham, os ilustradores, editores, aí eu fui vendo que universo que era esse e fui me apaixonando. Tipo assim, é um caminho sem volta. É uma paixão, você apaixonou, Não, entrou. é o caminho sem volta. Entrou, já era. Eu vou te dizer, Então, a minha experiência pessoal, eu assim, em criança, eu sempre fui também gostava muito de livro, era aquela que se minha mãe deixasse na livraria, eu ficava feliz, ela dava volta no shopping, ao cinema, e eu ficaria lá lendo e vendo, né, os desenhos e tal.
Então sempre gostei muito, mas eu não entrei naquela fase, eu fiquei nessa fase inicial de Turma da Mônica, Disney, etcétera. Eu não entrei naquela fase que eu acho que, os são super-heróis, né, que eu acho que depois é juvenil, começa dos super-heróis, a Marvel e tal. Eu não entrei nessa fase. Mas recentemente, o que me chamou a atenção, e por isso e convite para a gente, né, conversar aqui, é que eu descobri uma editora, eh internacional, mas que tinha um apelo muito eu sou muito ligada à arte, à pintura e tal, e eu descobri essa editora que faz só livros de histórias em quadrinhos, mas, como você falou assim, adulto, né, são livros, vamos supor assim, biográficos. Então eu trouxe até aqui para mostrar. Vamos supor, o Vincent van Gogh, Uhum, então vai contar a história dele a partir uhum, de ilustrações, né, história em quadrinho, e aqui é uma coleção chamada Art Masters. O Basquiat, aí também coloca, né, aqui, e também tem, vamos supor, o Magritte, que aqui já tem uma outra técnica, né, mostra um outro estilo completamente. Mas o que me interessou foi o seguinte, isso para mim também é uma obra de arte, né, são ilustrações uhum, fantásticas que contam uma história aqui biográfica, mas que é uhum, bonito você ver, né, você vai sentindo, a história, não só lendo, mas sentindo, uhum. pelos gráficos, né, pelas cores e tudo. E que eu senti hoje em dia, vamos supor, você vai na livraria, você vê Sapiens, que é um livro completamente teórico, mas em história em quadrinho. E aí eu falei: "Gente, não sei, tá voltando de repente para o mainstream, tentando pegar um público, né, diferente, assim". E aí minha pergunta, você vê essa tendência, assim, vindo mais forte desses livros de mainstream virando quadrinhos, né, virando ilustrados? Bom, aí 2 coisas diferentes. O mainstream é aqueles quadrinhos, mais popularescos, né, Hum, e que atinge uma camada maior. Então, eu não vejo como mainstream, entendi. tá, porque, o quadrinho hoje, nesses formatos que você está vendo hoje, ele teve uma trajetória de mudança, Uhum, do seu formato, mudança gráfica, editorial, né, começou tirinhas de jornais, veio suplementos e tal, veio revistinhas, depois veio os encadernados, que é a compilação das revistinhas, sim, e até hoje chegar no que nós estamos vendo, que é o formato livro. sim. Aham. E o formato livro, hoje, ele está disposto em livrarias, ele está ocupando outros espaços, né, depois da crise né, dos anos 2000 para cá, das bancas de revista, da crise do mercado editorial, que ainda enfrenta esse processo, Sim. principalmente em 2015, que foi o ápice. E aí, essa ascensão, essa mudança, não é ascensão, essa mudança de perfil Uhum. para ampliar um público e principalmente atender um público colecionador, que é aquele que tem um quadrinho para ficar mesmo com ele guardado, porque o quadrinho ele tem alguns de natureza mais rotativa, passa Uhum. para frente, vai para outros leitores e tal, enfim. E tem aqueles que é de coleção, que tem uma lombada toda artística. E ele nesse patamar que ele está hoje, ele está com valores, né, não tão acessíveis quanto era o leitor de banca Sim, sim. das revistas. Então, ele deixou um pouco essa coisa do mainstream para se tornar ter um status de livro que é uma outra categoria mais exige um poder aquisitivo maior que é mais alcança a classe que está trabalhando, que está na ativa, tem Hum, recursos para bancar um quadrinho de 50, R$ 80, né? sei. Então, o mainstream é aquela revistinha que eu comprava por 5, por 2,50, por 5 ou até R$ 10. E aí que tem uma dinâmica mais circulação maior, né, Uhum. mais em massa, atinge um público maior, infantil, juvenil e adulto, independente de classe. Então, e aí o Sapiens, né, que você deu o exemplo aí,
ele né, um livro teórico e tal, assim Sim. como tem também, teses acadêmicas em formato de quadrinho agora. Certo. A questão não é para só apenas atingir um público, mas hoje tem-se uma noção de que a linguagem dos quadrinhos é uma linguagem possível, para qualquer um consegue ler e entender, porque não tem quadrinhos apenas com o signo verbal e o visual, tem quadrinhos apenas só com o signo visual, Sim. né, que é só É só imagem. imagem. Isso, então, então, assim, ele consegue ampliar um público que antes não, que achava que quadrinho era só para criança. Não, o quadrinho ele não precisa necessariamente ser teórico. Nós temos quadrinhos que falam de temas delicados, temas sociais, temas raciais, temas mais diversos, que toca também na questão da reflexão para um adulto, um leitor adulto, na Sim. necessidade do adulto que ele busca, né, de leitura, de entretenimento, de conhecimento, de lúdico ou não, né, também de conhecimento, que não só ele vai ler naquelas 500, 300 páginas de um livro, uma obra totalmente verbal, né, literária. Então, ele tem essa linguagem fácil, né, mais dinâmica, e também, hoje em dia, nós somos uma sociedade da falta de tempo, É. né? Uma sociedade do que é fluido, do que é efêmero, né, do imediato, e não tem um tempo para. Né? E com as tecnologias hoje, você com o celular, você consegue ler um quadrinho tranquilo com a qualidade dos celulares que hoje, né? Tem gente que tem celular em casa, mas não tem livro, não tem, mas consegue ler e acessar virtualmente. Uhum. E você consegue visualizar um livro ali, ter aquele acesso digital, e às vezes, dependendo, às vezes tem um custo menor do que o físico, né? Então, tudo isso foram processos para aonde o quadrinho alcançou e chegou. É um processo que eu vejo de forma natural. Essa é a E a evolução, linguagem dos né. quadrinhos é uma linguagem ampla. Ela Sim. é ampla, ela é aberta. Essa é mais ou E menos. ela é muito anterior, inclusive, à escrita. Sim, sim. Ela é Essa é anterior à a escrita. evolução que você está falando, é a evolução das histórias em quadrinhos, né. E aí falando que é anterior à escrita, você vai até, se você for, né, tempos atrás, a época das cavernas, que você vê, né, aqueles desenhos, Exatamente, exatamente. aí começa o monte de coisa, né, inclusive contar uma história, né, em desenhos e mostrando ali a evolução de uma narrativa do que a pessoa quer falar na pedra, na parede lá né, da gruta ou da rocha. Mas, essa evolução você fala que ela veio em tirinhas, então fazia parte, vamos supor, de um jornal, de uma revista, foi Uhum. evoluindo para hoje se encontrar também de uma forma mais robusta, vamos dizer assim, até mais cara, e uma forma de diversificar, de repente, né, o mercado aí, você comentou da crise, né, que teve o auge aí em 2015, para novos públicos, que de repente querem ler, mas de outra forma, né. Agora, falando um pouquinho, Isa, sobre, o seu trabalho, né, de tese, que foi focado, que você falou, na parte editorial, né, então a gente está falando, assim, das editoras que produzem. Fala um pouquinho das suas conclusões, assim, pra gente desse mercado. Olha, para a gente, na minha pesquisa, para eu entender o que é uma edição de histórias em quadrinhos, que é Uhum. um processo, Sim. cada quadrinho é um projeto, Hum. né? Então, e um projeto envolve vários atores, né? E aí, dos atores principais, editor, autor, leitor, nessa relação, eu elenquei o editor como o principal, que
que está desde o pré-projeto Sim. até chegar à pós-publicação, Uhum. até após a publicação, ele ainda continua envolvido no processo. Então, para eu entender o processo de edição de histórias em quadrinhos, eu tinha que entender quem estava envolvido na cadeia, né, produtiva e na cadeia pós-produtiva, né, do caso, eu especificamente foquei nos livros, quadrinhos publicados em formato de livro, Uhum. e aí eu fiz um recorte, né, para pegar a produção nacional, e da produção nacional, classifiquei, né, os tipos, né, editoras que publicam quadrinhos independentes ou autopublicação, Uhum. e editoras que publicam quadrinhos nacionais, né, grande porte, e também estrangeiros licenciados, e editoras que publicam intermediárias de médio porte, que publicam quadrinhos nacionais e também licenciados. Aí eu peguei só a parte da publicação dos quadrinhos nacionais e dos três, né, âmbitos, né, do independente, que faz tudo, Uhum. o sozinho, o médio porte e o grande porte. Aí peguei os editores de três, peguei o Sidney Guzman, das Graphic MSP, da Maurício Souza Produções, peguei a intermediária, eu tinha pegado a Pipoca e Nanquim, só que nesse processo da pesquisa, a Pipoca e Nanquim foi evoluindo, e aí a banca viu que não estava se encaixando muito, então ela cresceu muito rapidamente, então eu acabei recorrendo a Balão Editorial. Entendi. E a de independente que eu peguei, a Texugo, que é um selo do quadrinista Wagner William. Conclusão. Analisando essa relação, do editor, autor e leitor, o editor é aquele que está por dentro do processo, do início ao fim. Ele quem determina como o quadrinho vai sair, como vai ser feito. E no Brasil, a figura do editor, é, como o modelo europeu, americano, que é aquele que intervém, inclusive, na narrativa, no desenho, na arte, na narrativa, intervém no trabalho do autor, de forma ativa, ainda é mínimo, Ah, tá. é Ele muito mínimo. ele fica um pouco distante do fazer artístico, vamos dizer assim. Ainda há ele faz pequenas e leves intervenções, mas que não geram tanto impacto. Você Então, viu que lá fora tem uma intervenção mais ativa, ou ele está junto na isso, ideação do livro, né, mais isso, a narrativa, ó, não, isso aqui corta essa página toda, entendi. isso aqui não tá legal, tira fora, e o autor não aceita. O Aham. autor tá lá e tal. Tem brigas, tem, enfim, na história editorial a gente sabe que tem muito, isso é praxe. Sim. Mas, então, no Brasil ainda essa figura é muito incipiente, ainda é muito pouco conhecida, pouco vista. E a figura do editor está sendo mais vista desde os anos 2000 para cá, Uhum. né? E, e com o crescimento de novas editoras, pequenas e médias editoras de médio porte, pequenas e médio porte, né? Independentes, têm surgido em grande quantidade em pouco tempo, dos anos 2000 para cá. E aí é a conclusão que na historiografia editorial de quadrinhos, né, os anos 2000 despontou desse processo, e quem se manteve anterior a isso até hoje na produção desse mercado é a Maurício Souza Produções, a Globo, Uhum. e que começou desde lá do início do suplemento juvenil, enfim, e, e uma outra que me fugiu o nome agora. E, E aí, o editor está envolvido no processo da criação, do planejamento, escolher quem vai trabalhar no processo de segmentação, né, Uhum. da cadeia produtiva. Né? Você tem o letreirista, o colorista, o arte finalista, é, o revisor, você tem o designer gráfico, você tem uma cadeia de gente, ele que tem que administrar isso tudo, cronograma de fechamento do negócio e para gráfica,
fazer a verificação das cores do negócio, tal, para autorizar e mandar imprimir. No caso, por exemplo, a Mauri Souza trabalha com a Panini, que é uma multinacional, então manda imprimir lá na China. Ah, Então, o quadrinho, até ele ser lançado, ele é feito com quase 2, 3 anos de antecedência. nossa, é bastante tempo, né. É uma É, antecipação também que eu acho que tem que ter de demanda de mercado, às vezes, né. Você tem que entender para onde o mercado está indo, como vai ser essa demanda, porque você está pensando há 2, 3 anos para frente, né. O seu público, isso, de repente, cresceu, né, o seu público que, de repente, virou infantil para juvenil, ali em 3 anos mudou, né, então você tem que essa análise tem que ser feita bem feita, né, para você entender aonde está indo esse mercado e se vai ter demanda daqui a uns 3 anos. Hoje em dia tudo muda muito rápido, né, é impressionante, então, é. mas me impressionou isso, me impressionou esse dado. Porque ele tem, por exemplo, no caso da Panini, manda imprimir, porque o Brasil, ele não produz papel. Uhum, Ele fornece matéria-prima e o papel ele é feito lá na China, por exemplo, que é uma dos maiores fornecedores e tem tudo quanto é tipo de papel. Então nós importamos papel. uhum, Então, para imprimir aqui, com qualidade melhor, e quando se trabalha com cores, dependendo, por exemplo, se for uma arte feita um quadrinho feito em aquarela, e tem, por exemplo, o Lelis, né? É, os quadrinhos dele são em aquarela. Então, para ficar melhor, qual o tipo de papel que absorve melhor a tinta, a sim, gramatura, o coucher brilhante fica bem com esse, né, ou não. Então, assim, tem tudo isso. E isso impacta também, porque preço de mercado também oscila, né? sim, 2, 3 anos. Ah, eu estou fazendo agora com 56 páginas. Chegou lá, aumentou, não tem grana para 56 páginas. Vou ter que cortar alguma coisa para dar 42 páginas. sim. Caber o quadrinho desse orçamento. Então, se tudo isso, o editor ele tem que estar assim, afiado É tipo, conta essa história, financeiramente, temos que diminuir 10 páginas, vamos fazer essa personagem correr ali no meio. entendeu? Então, é ele que tem que fazer a coisa para o quadrinho finalmente Aham, nascer, né? Chegar ao público, né? Então, essa figura que foi o meu ponto principal da pesquisa. Então, para eu entender esse papel do editor, essa figura do editor, eu tinha que conhecer a cadeia, como ela funciona e como o mercado funciona e reflete nisso. uhum, Então, o editor é o. E aí eu fiz o mapeamento, a catalogação das editoras que produzem quadrinhos no Brasil. Eu não peguei aquelas que, por exemplo, é, Companhia das Letras. sim, Companhia das Letras é, desde sempre publicou obra literária. Aí criou um selo para quadrinho. Não, eu peguei aquelas que são genuinamente produzem só quadrinho, entendi. entendeu? Aí eu fiz esse mapa e é uma coisa que não tem hoje essa catalogação e esse mapeamento. Aí eu fiz essa catalogação de todas as editoras. Então, assim, eu fui acompanhando, conhecendo o perfil das editoras, fiz um mini resumo descritivo de cada Uhum. uma, consultei pelo CNPJ de cada uma, está ativa, inativa, qual que é a situação societária delas, para fazer esse mapeamento, esse levantamento, né? A Entendi. grande maioria está no eixo sudeste, né? Uhum. Sul-sudeste, mas tem editoras no norte e nordeste, e o norte está despontando, né? Com quadrinhos na Amazônia, com um É, projeto aí que legal. bacana. Inclusive, um concorreu no Jabuti, Uhum. né? Eu fui jurada do Prêmio Jabuti ano passado, Opa, que bom. na categoria Histórias em Quadrinhos, então vi lá uma diversidade de material do Brasil inteiro, né, Aham, nesse. entendi. Então foi isso, a pesquisa mapeou e concluiu que o editor é essa figura capaz de é o que movimenta também o mercado, né? Não é só quem compra ou quem cria, mas quem faz. Entendi.